Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Que nesta noite de terça-feira o Senhor possa estar te cobrindo, te guardando, te protegendo, liberando sobre a sua vida saúde, provisão financeira, proteção, que todo medo e todo pavor seja eliminado do seu coração. Sabemos que vivemos tempos difíceis, onde nós vemos o mundo em caos, não somente na questão de saúde, mas também na questão financeira, econômica. Nós vemos um desfecho que aponta para a volta de Cristo. Deus não permite nada sem um propósito, e tudo o que está acontecendo é permissão de Deus e com um propósito, para que todos se arrependam, para que haja realmente uma revisão de conceitos, de princípios, de como tem sido a nossa vida, como nós temos nos portado sobre esta terra. E Deus muitas vezes nos chama a atenção desta forma, e você pode olhar todas as vezes que Deus trouxe um avivamento. Antes Ele trouxe um quebrantamento, um derramar de arrependimento, e não é diferente. Nós não estamos presenciando nada novo. Você pode ler a Bíblia, você vai ver situações idênticas a essa, mas eu vejo que essa situação é a situação dos últimos dias. A palavra de Deus diz que é o tempo da aflição, o tempo das dores de parto, e eu acho que nós já estamos vivendo tudo isso. Eu creio que esta é a última geração que vai presenciar a volta de Cristo. Por isso nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar alinhados com o coração de Deus, nós precisamos preservar aquilo que o Senhor nos deu, que é a salvação. Muitas vezes Deus trabalha de formas que nós não entendemos, mas Deus tem que atrair novamente os nossos olhares para Ele. De uma forma ou de outra nós precisamos voltar o nosso coração para Deus, não somente aqueles que são filhos, mas toda a humanidade. Deus espera até o último instante, até o último momento, para que todos se arrependam, e a palavra dele diz isso. Deus espera que todos se arrependam. A palavra do Senhor diz que o Pai não tem prazer na morte do ímpio, quanto mais na morte de um justo. Então é tempo de nós nos alinharmos com o coração de Deus, entendermos que este tempo Deus sim permitiu, para que nós estivéssemos voltando para Ele. E eu queria deixar uma reflexão, alguns versículos, para que nós possamos entender tudo isso. E quando nós vemos este caos, gera tristeza no nosso coração, mas existe uma diferença entre a tristeza que é gerada de Deus e a tristeza que é gerada do mundo. Quando o apóstolo Paulo ministra à igreja de Corinto, e ele escreve lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, diz assim: porque Deus às vezes utiliza a tristeza em nossas vidas para nos ajudar e nos afastarmos do pecado. Nos arrependemos para assim nos levar à salvação. Já a tristeza do homem incrédulo não é a tristeza do arrependimento verdadeiro, e produz a morte. Entenda o que o Paulo está falando. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus gera tristeza. Deus gera tristeza no nosso coração. Para quê? Para que nós nos afastamos de uma vida pecaminosa, para que nós deixamos as velhas práticas, as práticas que Deus abomina, para que nós venhamos a nos arrepender. A tristeza que Deus gera no nosso coração é uma tristeza para arrependimento. Ao contrário, Paulo diz que a tristeza que o mundo, ou o homem, gera, é uma tristeza que não é verdadeira, porque ela não produz arrependimento, mas sim a morte. Por isso que nós vemos tantas pessoas tirarem as suas próprias vidas, porque elas estão tristes, elas estão angustiadas, elas estão desesperadas, e elas não veem uma saída, e elas acabam cometendo suicídio. Então esta tristeza gera morte, a tristeza no mundo, mas a tristeza de Deus gera no nosso coração arrependimento. E Deus é tão bondoso, tão generoso, que Ele espera nós nos arrependermos, para concluir tudo o que Ele quer concluir. No livro do profeta Naum, profeta menor, lá no capítulo 1, versículo 3, diz assim:
O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Então Deus nunca vai passar a mão na cabeça dos seus filhos, não. A palavra do Senhor é clara, diz que Deus é lento, Ele espera que nós venhamos a nos arrepender, para que Ele não libere juízo, para que o seu castigo não venha sobre as nossas vidas, porque Ele não vai deixar o pecador, Ele não vai deixar o culpado impune. Deus vai sim liberar o seu juízo, independente se somos filhos ou não. Deus vai liberar o juízo. Nem todos que dizem cristãos vão ser salvos, porque Deus vai liberar o castigo. E diz que Ele demonstra o seu poder no meio do vendaval, da tempestade, no meio da pandemia, no meio do caos, no meio da dificuldade financeira. Deus demonstra o seu poder, porque Ele quer atrair a atenção dEle para nós, para que nós possamos nos arrepender, porque Ele vem para liberar juízo. No próprio livro de Naum, capítulo 1, versículo 6, diz assim: quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? Sua ira queima como um fogo e os montes desabam em sua presença. Ninguém pode, ninguém consegue suportar a indignação de Deus, a ira de Deus. Por isso que Deus espera, lento, compassivo, que nós venhamos a nos arrepender. Ele gera tristeza, Ele gera uma situação de pânico, Ele gera uma situação de calamidade para que ele possa atrair a nossa atenção. Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é bom, um bom Pai que Ele diz que Ele é lento. Se Ele fosse já liberar toda a sua ira, todo o seu juízo sobre as nossas vidas, muitos se perderiam, muitos não seriam salvos. Então muitas vezes Deus age para que nós venhamos a nos arrepender, a voltar o nosso coração para Ele. E o exemplo claro que a Bíblia nos dá é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem que temia a Deus, era um homem que amava a Deus, mas tinha os seus defeitos, tinha os seus pecados, tinha as suas dificuldades. E quando ele escreve o Salmo 51, eu acho que ele estava na maior crise da sua vida. Ele estava num limiar da sua vida que ele tinha que tomar uma decisão. Ou ele escolhia viver para o mundo e perder a presença de Deus, ou ele vivia para Deus e perdia todas as coisas do mundo. E quando ele escreve o Salmo 51, versículo 1, 2 e 3, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Entenda, queridos, entenda que se nós não reconhecemos, que se a tristeza que Deus gera no nosso coração não nos leva ao arrependimento e nós venhamos a reconhecer a nossa rebeldia, o nosso pecado, entender que pelo grande amor de Deus, Deus vai nos perdoar, sim. Deus vai nos limpar, nos lavar, Deus vai tirar as nossas manchas, Deus vai nos purificar. Mas nós precisamos de reconhecer o nosso erro, o nosso pecado, reconhecer que nós estamos nos afastando de Deus, assim como Davi reconheceu. Davi sabia do seu pecado, diz que o pecado o perseguia. Que pecado é esse? O pecado que ele cometeu com Betseba, o pecado do adultério. Está lá em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, quando o profeta Natã vai confrontar Davi, e Davi reconhece diante do profeta o seu pecado. Ele não esconde, ele não camufla, ele não tenta esconder ou tenta, não foi assim, não é bem assim, foi um lapso da minha parte. Não, Davi reconhece. 2 Samuel capítulo 12, versículo 3 diz assim: então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor, ao agir deste modo, o filho morrerá. Entenda,
Davi foi claro, ele confessou o seu pecado. Ele disse que confessou, ele abriu o seu coração para Deus. E através do profeta, Deus diz: eu perdoo o seu pecado. Mas infelizmente, tudo que planta, colhe. Então aquilo que Davi plantou, houve uma colheita. E Davi até tentou que este fruto do pecado viesse a germinar. E Deus falou: não, eu te perdoo. Mas o que aconteceu? O filho que foi gerado em pecado, este vai morrer. Então, toda semente tem uma colheita. Ela vai gerar algo. Para Davi foi um peso de culpa. No versículo 16 de 2 Samuel, capítulo 12, diz assim: Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Davi até tentou interceder diante de Deus, dizendo: poupe a criança. Mas a criança foi formada em pecado e Deus não compactua com o pecado. Deus não podia abrir uma exceção por causa do homem segundo o coração de Deus. Deus disse: não, pecado é pecado e infelizmente a criança vai morrer. No versículo 18 de 2 Samuel capítulo 12, diz assim: no 7º dia a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele. Não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente? Disseram: se lhe contássemos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Versículo 19. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu? Perguntou. Sim, responderam eles. Está morta. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou a roupa. Foi ao santuário e adorou a Deus. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Entenda, Davi não se revoltou com Deus porque Deus acabou permitindo que a criança morresse. Porque Davi sabia que aquilo era um fruto de pecado. Davi sabia que Deus tinha que liberar o seu juízo. Deus não poderia ir contra a sua própria palavra. Então Davi entendeu, tentou questionar, tentou interceder, tentou pedir para o Senhor: poupe a criança. Mas Deus não, porque Deus não vai contra a sua natureza. Deus é santo, Deus não compactua com o pecado. E Davi entendeu. Quando ele soube a criança morreu, o que ele fez? Ele questionou a Deus, ele brigou com Deus, ele se foldou contra Deus, ele se irou contra Deus? Não. A palavra é clara: Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou ao Senhor. Davi em nenhum momento questionou a Deus pela morte da criança. Porque ele sabia que foi um erro dele, Davi, não foi um erro de Deus. Então entenda, Deus tem gerado no nosso coração este tempo de tristeza. Para quê? Para que nós nos arrependamos das nossas práticas erradas. Não adianta nós queremos interceder diante de Deus para que nós continuamos em pecado, porque Deus não vai aceitar a nossa intercessão e a nossa oração. Deus vai quebrar isso, Deus vai abominar isso. E Davi continua no Salmo 51, versículo 11. Eu acho que a petição que Davi fez depois de toda esta intercessão que ele fez, pedindo para que Deus poupasse a vida da criança, que Deus aceitasse o seu pecado, Davi caiu em si. Davi caiu em si dizendo: Senhor, sim, eu pequei. A criança está morta, então eu vou me levantar, eu vou me banhar, eu vou tomar uma postura de rei. E foi até o templo e adorou o Senhor. E no Salmo 51, versículo 11, Davi entra em um desespero, porque ele entendia que ele podia perder a presença de Deus por causa do seu pecado. Ele podia perder a presença daquilo que era mais precioso na vida dele por um momento de prazer, né, de ter um momento de satisfação do seu corpo, da sua carne. Então ele corre e declara no Salmo 51, 11, versículo 12, diz assim: não me expulse da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito.
restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a ti obedecer. Davi entendia que ele podia perder a salvação. Ele claro, diz, restaura em mim a alegria da tua salvação. Porque Davi estava triste. Deus tinha gerado tristeza no coração de Davi para que ele se arrependesse. E Davi clama, Senhor, pode tirar tudo de mim, o reino, dinheiro, riquezas, o meu reino, a minha coroa. Tire de todo de mim os meus títulos, mas não tire de mim a tua presença. Não tire de mim aquela que é mais importante para mim, que é o teu Espírito. Perdoa-me, eu errei, eu estou triste, eu confesso o meu pecado. Mas não tires de mim, não deixe que eu perca a intimidade que eu tenho contigo. É isso que Deus está procurando neste tempo. É isso que Deus está buscando neste tempo de caos, para que o mundo possa reconhecer o seu pecado. Deus está gerando tristeza em corações para que as pessoas se voltem para Ele, reconhecendo, sim, Senhor, eu pequei contra Ti. Eu deixo, eu abandono, eu aceito o seu juízo sobre este pecado. Tira de mim isso, Pai. Mas não me tire da tua presença. Restaura a alegria da tua salvação, que eu tenha a garantia dela e que eu volte a obedecer ao Senhor. E o mesmo Davi escreve lá no Salmo 103, versículo 13. Ele diz assim: o Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como são fracos, lembra que não passamos de pó. Davi reconhecia Deus como pai. Davi reconhecia que Deus era bondoso e compassivo para aqueles que temem o seu nome, porque Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe até onde nós aguentamos. Mas Deus nunca vai compactuar com o pecado. Deus nunca vai aceitar um mundo em pecado. Queridos, nós estamos vivendo dias que são piores do que Sodoma e Gomorra. A humanidade chegou ao limite. E este limite chegou, como se diz, ao limite de Deus. Deus não pode mais aceitar o que o mundo está proporcionando aos seus olhos. E Deus vai sim liberar juízo, já começou a liberar juízo. Por isso que a palavra diz, e Paulo descreve como se fosse para nós, que a tristeza de Deus que Ele gera em nosso coração é para nós nos afastarmos do pecado, deixarmos, abandonarmos, confessarmos e voltarmos a Deus em arrependimento, para que Ele possa, sim, nos aceitar novamente, e que nós não venhamos a perder a presença do Espírito Santo, nós não venhamos a perder a presença de Deus, que o Senhor possa ministrar ao seu coração, né, que este tempo, que é um tempo de nos achegarmos mais a Ele, você possa estar entendendo e compreendendo o que Deus está pedindo de você. Porque Deus tem gerado tristeza no seu coração? Porque Deus quer que nós nos afastamos do pecado. Deus quer que nós nos afastamos deste mundo. Deus quer que nós reconheçamos que nós somos dependentes, que nós temos um Pai, sim, um Pai bondoso, e compassivo e amoroso. Que Ele sabe que nós temos uma estrutura e nós somos fracos e nós somos pó. Mas é que Ele deseja que nós estejamos alinhados com Ele. Então é tempo de voltar correndo para este Pai bondoso e compassivo. É tempo de abandonarmos as nossas práticas erradas, né? Davi até tentou esconder, mas quando ele viu que não podia mais, quando Natan disse, Davi abriu seu coração: sim, eu pequei contra Deus. Então que nós possamos ter o nosso coração sensível a ouvir a voz do Senhor, e nós nos apresentarmos diante dele e pedimos: Senhor, perdoa por tudo que eu tenha cometido errado. Não deixe eu perder a sua presença. Não deixe eu perder a alegria da tua salvação. Eu quero, Senhor, sim, me regozijar em Ti. Que o Senhor possa ser contigo e ministrar ao teu coração, né? Que Deus possa suprir a sua vida como um alimento espiritual para você, né? Nós temos orado e pedido para o Senhor que nós possamos retornar aos nossos cultos presenciais,
Eu não me adapto muito bem a este tipo de situação, de rede social. Não é muito a minha praia, por isso me desculpe, me perdoe, mas a gente tem que se adequar no que nós podemos. Então eu queria deixar essa palavra para você, né? Eu queria orar sobre você, sobre a sua vida, que Deus possa realmente tocar no seu coração através desta palavra e através do teu Santo Espírito. Eu queria que você estivesse orando. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, Pai. Te louvamos por tudo que tu tens feito, Senhor, nas nossas vidas, pela tua proteção, pela tua segurança, pela tua paz, pela tua provisão, pelo pão diário, pelo teu cuidado que o Senhor tem tido conosco, Pai. Mas que neste tempo, Senhor, nós possamos reconhecer como está o nosso coração, como está a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, através desta palavra, esquadrinhar, Senhor, meu Deus, o nosso íntimo. Que nós possamos, Pai amado, se achegar ao Senhor, entregar, Senhor, meu Deus, assim como Davi entregou o seu pecado, a situação pecaminosa, né, e que nós possamos, né, deixar, Senhor, toda a prática errada, tudo que tem nos afastado do Senhor, para que nós possamos realmente retornar à alegria, Senhor, da nossa salvação, retornar, Pai amado, a fluir no Teu Espírito, a ter um tempo, Senhor, de intimidade, adoração. Nós possamos nos levantar do chão como Davi fez, podemos nos lavar as nossas vestes, nos perfumar, Senhor, como o bom perfume de Cristo, nos assentar à mesa, nos servir, nos alimentar e depois, Senhor, nos apresentar ao Senhor em adoração, em gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Por isso, nessa noite, Deus, eu quero te pedir pela tua igreja, pelo Centro Evangelístico Internacional Emanuel, Senhor, Ministério Curitiba, sobre todos aqueles que estão debaixo, Senhor, da nossa cobertura. O Senhor vem estar, Senhor, gerando no coração deles, Pai, esta palavra, Senhor, para que todos possam, Senhor, estar, Senhor, se achegando ao Senhor novamente, de uma forma diferente, Pai, para que nós possamos reconhecer que Tu és um Pai amoroso, bondoso, compassivo, misericordioso, tardio em irar-se, mas ao pecador não tem impune. Então ajuda-nos, Senhor, a nos livrar de tudo que ainda nos prende a este mundo, para termos uma vida digna diante da Tua presença e recebemos o selo do Teu Espírito, Pai, para que quando Cristo voltar, nós vamos de pronto, Senhor, não somente nós, como toda a nossa casa. Por isso eu abençoo, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe, né? E nós vamos estar revendo a questão da determinação do governo, para quando nós podemos voltar aos nossos cultos, mas se Deus permitir, nós vamos estar deixando mais algumas palavras para vocês, e no que vocês precisarem, nos procurem, nos liguem, né? Nós estamos aqui para servi-los. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, que Deus te dê uma noite de sono tranquila e um sono reparador, guardado e protegido pelo Senhor. E tenha um final de semana abençoado, né? Que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades, através das riquezas gloriosas de Cristo Jesus. Fique em paz e que a graça e a presença de Cristo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém.